satisfação de abrir esta primeira Conferência Nacional de Mudanças Climáticas Globais. Essa reunião, ela marca a mostra para a sociedade científica e para a sociedade em geral dos resultados desses 3 programas, em ordem cronológica, o Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, o INCT para Mudanças Climáticas e a Rede Clima, Rede Brasileira de Pesquisa e Mudanças Climáticas. Eles todos surgiram em 2008, iniciaram suas atividades em 2009 e 4 anos depois é o momento de mostrar os resultados principais. Os cientistas sabem que o planeta é um sistema acoplado. Entretanto, ainda não são integrados os conhecimentos e, principalmente, as tomadas de decisão. As políticas públicas precisam incorporar as variáveis observadas e modeladas em suas estratégias de adaptação e mitigação. Então, como pelo próprio programa da conferência e ao longo dessa semana vai ficar muito claro e evidente, esta é uma área de pesquisa hoje extremamente dinâmica, interdisciplinar e particularmente estratégico para definir políticas públicas no nosso país. Então, considero que o que nós estamos fazendo hoje e nesses próximos dias é uma contribuição significativa para a racionalidade do processo decisório no país. E realmente são resultados que são considerados academicamente importantes, tecnologicamente importantes e especialmente politicamente importantes, porque já estão abordando os 3 temas centrais do governo: segurança energética, hídrica e alimentar. O resultado de pesquisa dessas 3 redes, desses 3 grandes projetos, é a principal fonte de informações que orienta o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. O Plano Nacional está em revisão no momento e é muito importante que os resultados dessa semana, que eles orientem muito os trabalhos que são feitos em Brasília, são feitos em várias partes do Brasil. E uma dimensão de mudança climática é o clima. A mudança climática tem muitas outras dimensões e cada vez mais essas outras dimensões elas se enraizam na sociedade brasileira. No entanto, a sociedade é um sistema complexo, altamente não linear, e deixo com vocês esse desafio de nós tornarmos a ciência de primeiro mundo, de altíssima qualidade que nós produzimos, se tornar um elemento de mudança de paradigma no Brasil, que entende o meio ambiente, e o meio ambiente envolve a sociedade, envolve as crianças nas escolas, envolve a saúde de todas as classes sociais, nesse desafio que as mudanças climáticas representam. Com o clima, ela representa um ponto seminal na pesquisa em mudanças climáticas no Brasil, porque ela traz à consciência o volume de pesquisa já feito e o volume de pesquisas ainda muito maior que nós precisamos fazer. O sea, a novedade aqui que estamos apresentando de uma vez os 3 programas, os resultados de anos e anos de pesquisa, não? O que está acontecendo hoje, por exemplo, o modelo é uma das componentes da colaboração dos 3 programas. E o painel brasileiro é uma consequência dos cientistas dos 3 programas trabalhando para justamente poder definir um pouco e atualizar um pouco o conhecimento sobre clima, variabilidade, mudanças climáticas no Brasil e na América do Sul. O modelo brasileiro do sistema terrestre, ou BESM, ele é um eixo estruturante da pesquisa em mudanças climáticas no Brasil. Ele visa trazer, incorporar na capacidade de modelagem do sistema terrestre os fenômenos que são particulares para o Brasil. Fenômenos da interação da floresta com o clima, floresta com a atmosfera, a interação do oceano, particularmente do Oceano Atlântico com o clima, que são pontos resolvidos de uma maneira insuficiente em demais modelos climáticos disponíveis no planeta. Nós representarmos todos estes fenômenos e suas interações matematicamente. É um desafio dantesco. Então nós precisamos de modelos que nos permitam separar variabilidade do clima da mudança do clima.
Então, o modelo tem várias representações de esquemas de parametrização que vão representar o que existe na atmosfera, o que existe na natureza. Então, as principais são radiação, convecção, camada limite, processos de superfície, microfísica de nuvens, aerossóis. E também a gente tem que pensar no desenvolvimento da parte dinâmica do modelo. Bom, com relação a mudanças climáticas, usando o modelo BESM, da parte oceânica, né, é importante observar como muda o conteúdo de calor no oceano com relação à concentração de CO2 na atmosfera. Aerosol, a parte gasosa e líquida, tanto absorvem radiação nos seus estiramentos e deformações nas moléculas, como também reflete radiação, tanto a radiação que está subindo da Terra para cima, quanto de cima para baixo. Então é preciso conhecer um pouco esses fenômenos para tentar refinar a saída dos dados. O Inland é um modelo que integra relevantes processos especiais, sendo capaz de avaliar não apenas os impactos biogeofísicos e biogeoquímicos da superfície terrestre e o uso do solo no clima, mas também os efeitos do clima em algumas atividades humanas são dependentes do mesmo. Nós conseguimos demonstrar isso matematicamente, então políticas públicas podem ser desenhadas para adequar o escoamento fluvial, o transporte urbano, o jeito que nós aquecemos e resfriamos nossas casas e nos vestimos. Cientes de como um modelo funciona, das suas limitações, e podemos trazer para a modelagem, que é o último objetivo de todos esses programas, é o efeito do homem no clima. Conseguimos modelar o efeito das cidades no clima, o efeito da produção de energia no clima e do clima em todas essas coisas. Que nós precisamos ter um parecer a respeito disso, que é nosso, que não é emprestado. O painel brasileiro de mudanças climáticas, ele foi criado em 2009 por dois ministérios, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério do Meio Ambiente, e ele foi estabelecido nos moldes do próprio IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. O papel do painel é produzir esses relatórios que nós chamamos de relatórios de avaliação nacional sobre mudança do clima, que reúne uma compilação de toda a informação disponível sobre clima no Brasil. Não são três grupos de trabalho, um grupo sobre a base científica, outro sobre impactos, vulnerabilidade, adaptação e um terceiro sobre mitigação, ou seja, como combater o aquecimento global. Então, o que vai ser discutido hoje na tarde são os sumários executivos dos três programas. O painel produz um relatório científico, que são como 300 páginas, mas também tem um sumário executivo. O sumário executivo é uma coisa de 30 páginas que está elaborado em um linguajar para o tomador de decisão, para o público em geral. O IPCC é uma coisa global, mas o painel brasileiro é uma coisa muito regional. Por exemplo, você fala do Vale do Paraíba, que é extremamente importante economicamente. No painel brasileiro temos detalhamento para essa região. O que nós temos visto, efetivamente, é os resultados que contêm o relatório, e esses que vão sair, inclusive, do próximo IPCC, mostram claramente que a temperatura está aumentando. Nós temos elevação no nível do mar, mudanças nos extremos climáticos, mudanças na precipitação e impactos no ecossistemas e retrocesso de geleiras, né, coisas que nós não mostramos aqui. Isso tudo tem impactos ambientais e, sem dúvida alguma, tem uma consequência social extremamente grande. Uma outra vantagem do relatório foi descobrir as lacunas em termos de pesquisa, em termos de falta de pesquisadores em determinadas áreas, falta de dados, principalmente, que é extremamente importante. Se nós queremos entender o clima, nós temos que ter dados, e dados de longo período. Então, há regiões do Brasil em que esses dados não existem, né? Nós temos uma concentração muito mais próximo da nossa costa, até foi em função da maneira com que nós somos colonizados, e na parte mais central, na parte norte, muitos poucos dados. Um aspecto fundamental que eu não posso deixar de registrar, tá certo? Que foi chamado a atenção, mais uma coisa importante nesse relatório, nesse primeiro relatório de avaliação nacional, que é a falta de informações que nós temos sobre o oceano. Sim, os fenômenos naturais, e o ser humano está inserido nisso, não tem como evitar, são fenômenos incertos. Então, a gente precisa de observação para poder falar de incerteza.
né? Precisamos de série longa de observação, né, para trabalhar a incerteza e trabalhar a probabilidade. Então, nós temos um longo caminho a perseguir nessa questão dos oceanos. O nosso grupo, ele trabalhou com impacto, vulnerabilidade e adaptação às mudanças do clima. Então, tinha como coordenação aqui o Antônio Magalhães, eu, e a ideia era, à luz do que o grupo 1 estaria mostrando com relação a esses impactos, ou a essas possíveis modificações, como é que essas coisas iriam atingir a sociedade brasileira. Você só pode discutir impacto, vulnerabilidade e adaptação se você conhecer melhor as bases científicas. Então, tendo isso, as projeções de aumento de temperatura, as questões de oferta de água, como é que isso vai impactar no ciclo hidrológico, aí você começa a ver um pouco mais a dimensão humana disso, né? Como é que isso vai chegar até o homem, né? E foi esse um pouco a ideia do nosso grupo que tratou, então, desses impactos, como é que a temperatura e a chuva vai alterar o nosso modo de vida daqui para frente, e adaptação. O que nós temos que fazer para viver com esse novo cenário de aquecimento global? E trata aí da mitigação das emissões de gases de efeito estufa em nível global. Posteriormente passa a mitigação das emissões de gases de efeito estufa no Brasil até 2020, que são as projeções e as perspectivas de mitigação das emissões em longo prazo, e apresenta então aí o escopo geral do relatório. Eu coordenei o grupo 3 do painel, que olhou as questões de mitigação nos diferentes setores da economia do Brasil e, ao mesmo tempo, abordou também a questão das políticas nacionais e subnacionais com relação à mudança climática e um pouco também dos incentivos ou dos instrumentos econômicos que podem ser utilizados para mitigar as emissões. Mas, basicamente, a gente tem aqui diversas medidas de mitigação: eficiência energética, reciclagem, substituição de gás natural, substituição de solar térmica, substituição de fósseis por biomassa. O que o nosso relatório coloca é que, diferentemente do que muitas vezes os lobbies empresariais apontam, de que mitigar emissões pode causar recessão e desemprego, há sim uma série de oportunidades positivas de você harmonizar, né, a mitigação das emissões com um crescimento econômico e social. Não basta ser só planejamento estratégico, mas precisa que a gente tenha ações propositivas e estruturantes em todos esses pontos que foram ditos aqui. E esse é um aspecto importante quando se discute mitigação, ou seja, quanto mais tempo se define o quê, ou quanto mais tempo se leva para se definir essa meta e implementar as ações de mitigação, maior vai ser o custo e mais difícil vai ser implementar essas ações de mitigação. Os eventos extremos estão aumentando, dias mais quentes e dias muito frios por curto espaço de tempo, e vão atingir as populações menos assistidas. A Rede Clima ela surgiu como uma necessidade reconhecida de o Brasil ter um conhecimento profundo sobre os mecanismos que forçam, que ocasionam as mudanças climáticas e seus impactos no Brasil. Disso surgiu a rede, que inicialmente 10 áreas de conhecimento evoluíram para 13 áreas de conhecimento dos oceanos, agricultura, economia, modelagem, recursos, energias renováveis, enfim. As 13 áreas cresceram nesses 4 anos num volume de produção, de conhecimento, que fez com que nós chegássemos ao presente com a realização de que necessitávamos agora fazer trabalhos de pesquisa conjunta. São trabalhos transversais de pesquisa envolvendo as diferentes sub-redes da Rede Clima. Então, qual o impacto das mudanças do clima na disponibilidade dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas brasileiras? Como as mudanças climáticas influenciam a ocorrência de eventos extremos? E como os resultados da sub-rede podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias de adaptação? O Plano Nacional de Agricultura de Baixo Carbono é o suporte à tomada de decisões para a definição de políticas brasileiras. Boa parte desses trabalhos que são feitos, principalmente no esquema da Embrapa, eles são encaminhados praticamente diretamente ao governo, para tomada de decisões em nível nacional.
é ampliar essa participação das energias renováveis na matriz energética mundial, dado que os esforços de instrumentos econômicos, como foram o caso do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou outros de acordos de redução de carbono, têm tido pouco efeito na redução de emissão de gases de efeito estufa. Uma questão muito importante, dentro do contexto de um país mega diverso, quais são os ecossistemas desses do país a serem mais afetados, que já estão sendo afetados pelas mudanças climáticas? E quais os efeitos nesses ambientes? Quero avaliar o estado do conhecimento, né, das zonas costeiras, os diversos ecossistemas que compõem a nossa zona costeira, identificar deficiências, lacunas, né, onde é que nós precisamos investir mais na formação de recursos humanos e o que é mais importante diante do quadro das mudanças climáticas. Então, todo esse aquecimento que está ocorrendo no planeta, o oceano está absorvendo bastante dele, muito dele é absorvido pelos oceanos, né? E essa absorção, tanto do calor, né, como do CO2, provoca alterações nos oceanos também. O aumento do mar é um deles, né, e o outro, né, a acidificação dos oceanos, que é uma coisa que nos preocupa muito. O que fazer para que eventos extremos não se tornem desastres naturais? A gente tenta focar em estudos sobre os eventos, conhecer melhor esses eventos, a variabilidade temporal, espacial, se vai haver um aumento da frequência desses eventos, aonde esses eventos vão ocorrer, né, diante das mudanças climáticas e projeções futuras, né, para ampliar a nossa capacidade de prevenção, né, e usar isso em sistemas de alerta. Nós sabemos que os impactos diretos estão ligados principalmente aos desastres. Então, com a questão das ondas de calor, com as inundações, com as secas. E com isso, nós fazemos um trabalho exatamente na área de saúde, educação e meio ambiente, que eu acho extremamente importante. Não só ao nível da pesquisa, mas devolvendo esses resultados. E aqui eu acho que tem um ponto fundamental que eu gostaria de introduzir nessa discussão, é a rede que trata um pouco de maneira mais detida das pessoas, né, da população. Um desenvolvimento mais sustentável necessariamente passa pela redução das vulnerabilidades das populações no campo e nas cidades. Então, entender a dimensão humana, como que ela percebe, como que ela é atingida pelas mudanças do clima, é o principal foco do nosso trabalho. Para tanto, elegemos a agricultura familiar como um subsetor da economia que possui uma vulnerabilidade ao clima muito grande e que, por isso, merece ser tratada de forma mais atenta, que tem tudo a ver com políticas de sustentabilidade. Nós entendemos que a vulnerabilidade é uma espécie de reverso da sustentabilidade. O que a gente tem trabalhado mais no que a gente chama de desenvolvimento de metodologias integradas para análise dos fenômenos climáticos sobre a economia. Então, os trabalhos apresentados aqui fazem parte dessa rede. O INST é uma iniciativa da CNPq, FAPESP e da CAPES. Tem mais ou menos uns 126 INSTs, institutos em todo o Brasil, e o nosso agora, o INST Mudanças Climáticas, justamente trata de avaliar os aspectos do clima, ou seja, a detecção da mudança climática, os impactos da mudança climática dos extremos, desenvolvendo modelos, estudos de impacto, vulnerabilidade, adaptação, discussão de políticas de mitigação, e também desenvolvimentos tecnológicos, como são instrumentação para emissão de gases de efeito estufa e também inventários e o modelo. Então, o que está sendo discutido hoje de manhã e hoje pela tarde são alguns dos resultados de alguns dos projetos. Já são 4 anos do INST. O projeto procura obter séries históricas dos principais gases de efeito estufa, metano, CO2 e óxido nitroso. Existe alguma tendência ou mudança nas frequências e intensidades de descargas elétricas no Brasil, associadas ao aquecimento global nas grandes cidades? Então, a ideia inicial, né, quando o INST foi pensado, era de estudar principalmente o efeito dos oceanos na zona de convergência do Atlântico Sul.
sobre a biodiversidade e afetam também os chamados serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, como a proteção de solos, recursos hídricos e a própria regulação do clima. Tem uma outra linha de trabalho de oficina participativa que ajuda a parametrizar os modelos. À medida que você vai aumentando a taxa de desmatamento, você aumenta a incerteza. Isso é uma das coisas que a gente sabe, aumenta a incerteza. Como que funciona o acoplamento floresta e atmosfera e, posteriormente, caso não tenha mais floresta, de uma área de pastagem, de uma área de uma cultura agrícola, com essa mesma atmosfera, para tentar entender esses mecanismos e fazer previsões futuras. Essa questão do carbono, por que promover esse vínculo entre floresta e carbono? Porque é o espaço mais curto, vamos dizer assim, entre a valorização de um serviço ambiental, no caso o sequestro de carbono, e o pagamento por ele. Qual é a natureza das informações que a população está recebendo? E que não é só comunicar a ciência melhor, mas que nós temos que entender isso tudo como estruturas sociopolíticos e econômicos. Já temos décadas desses alarmes, mas não temos visto respostas. Então, temos que entender por que as pessoas não estão agindo. Quem usa essas informações e para quê? Por que não estão usando? A FAPESP tem, historicamente, dado a maior importância ao tema das mudanças climáticas. É um programa relevante e tem como objetivo examinar o que significa a mudança climática, que é um fenômeno de natureza global, na sua especificidade para o nosso país, como afeta a nossa agricultura, como afeta a sustentabilidade da nossa economia e assim por diante. E hoje o dia vai ser dedicado ao programa FAPESP de pesquisas em mudanças climáticas globais. Esse programa se iniciou praticamente em 2009, tá? Hoje conta com 37 projetos em 5 diferentes áreas. Ele tem a área de modelagem, tem a área de biogeoquímica, tem a área de mudanças climáticas e saúde, tá? E os projetos são escolhidos por meio de editais ou então por meio de propostas feitas à FAPESP. Essa minha apresentação hoje de clima e gente e uma região de tensão entre alta taxa de urbanização e alta diversidade biológica, dimensões sociais e ecológicas das mudanças climáticas. Um dos trabalhos que a gente fez foi sobre esse processo que está ocorrendo agora, essa busca de certificação socioambiental da carne, sobretudo da carne oriunda, obviamente, da Amazônia, onde está se concentrando o rebanho. A gente fez um mapeamento em termos de cada atividade produtiva, o quanto que emite, e aí a gente está levando em consideração o desmatamento. Então, a novidade dessas medidas de emissões aí de CO2 e CO2 equivalente, é que a gente está levando em consideração o desmatamento no processo. O nosso projeto ele tem a ver com a emissão de gases de efeito estufa em áreas de cana-de-açúcar, sob diferentes manejos, diferentes cenários de produção. E o enfoque principal, desde o início, foi essa questão da conversão das áreas de cana queimada para cana crua. Então, o objetivo principal é esse, é gerar esses cenários e contribuir para um setor que é importantíssimo para o país, e pensando no biocombustível também para o exterior, né, dentro desse contexto de aumento de temperatura, aumento de chuva. A concepção do projeto e o desenvolvimento, ele é interdisciplinar, né? Então, desde o início, e tem um componente muito importante de divulgação científica durante todo o seu transcorrer de políticas públicas também. Essa questão da ligação de saúde com mudanças climáticas, ela é perversa. Ela afeta principalmente aqueles que emitem menos, que são os menos desenvolvidos. Nesse gráfico, nessa imagem, a gente vê com a área alargada, principalmente os países do norte, e na imagem seguinte a gente vê com a área alargada, principalmente os países do sul. E é para mostrar que quem mais emite é quem menos sofre e vice-versa, quem mais sofre é quem menos emite. O problema ele é complexo, né? Ele é múltiplo, então ele precisa desse tipo de
de atuação de vários profissionais diferentes, tendo objetivos em comum, né? Amazônia, eu acho, quando se fala em mudança climática, em mudança ambiental, a gente fala em mudança hidrológica, no regime dos rios. Então, para a comunidade, para a população, o que é importante não é se vai chover menos ou mais, é se o rio vai subir mais ou se o rio vai secar. Então, essa incidência de eventos extremos, aumento da variabilidade interanual, tem levado uma redução que a gente chama de resiliência, né? Essas comunidades não estão perdendo a habilidade de responder a esses eventos extremos. Então, esse é um aspecto, e a gente está tentando articular um incremento, uma ajuda na criação de políticas públicas que levem em consideração a dimensão local, o conhecimento local. Os impactos são locais e as medidas adaptativas, as respostas a esses impactos também têm um caráter local. Então, em que medida ou até onde deve chegar um plano nacional de adaptação é uma das dúvidas que paira sobre o grupo. Onde a mudança climática é um caso exemplar, em que houve diversos mecanismos, não só no Brasil, é um processo internacional também, e que acabou capturando o governo brasileiro numa esfera de influência da comunidade científica, daqueles que trabalham nessa área. É novo o Semadense, do ponto de vista de um centro nacional de referência. Isso a gente sempre tem brigado ter no país, um centro técnico-científico com essa característica de referência na parte de desastres. E é novo também essa situação que tem se afigurado nos últimos anos de recorrência de eventos extremos. Entender o que a gente precisa enfrentar em relação às mudanças de clima na tomada de decisão como governo. Só o fato de lograr isso, só o fato de você poder trazer para a mesa e discutir gestão de carbono ou inventários, foi um passo muito importante, porque eles vieram para a mesa. Tá? Então, é importante, na hora da política pública, não é só o conhecimento do paper, da publicação. Vai aumentar a temperatura da Terra em 100 anos. Lamento, porque o que preocupa são se o Nordeste vai ter uma seca desgraçada, ou se você vai ter uma inundação gigantesca em Santa Catarina. Então, essas coisas é que mais preocupam, assim, né? Eu tenho que estar... Santa Catarina não pode ser pega de surpresa como foi Teresópolis e tal. E isso só vai piorar, né, segundo os cientistas. Então, são vários fenômenos que não devem ser olhados isoladamente. Tudo isso tem que formar um quadro coerente do ponto de vista científico. Inclusive, vários trabalhos apresentados aqui mostram como que o impacto afeta tudo, afeta a agricultura, afeta a manutenção da própria floresta, incêndios e tudo mais. Não é uma coisa assim linear, né? As coisas vão se interligando e aí você chega nesses impactos. Como o Brasil não explora a energia solar, que é tão abundante num país tropical como o nosso? O Brasil tem um enorme potencial. O Brasil tem o Nordeste com poucas nuvens, com muita insolação, muito espaço onde dá para colocar placas. O Brasil também tem grandes jazidas de sílica amórfica, uma das ironias da coisa, os maiores jazidas aqui, que é um ingrediente fundamental para placas solares, só que se faz placa solar na China, não se faz no Brasil. Então, essas perguntas estão pendentes, elas não foram adequadamente respondidas nesta reunião, mas é parte do processo de desenvolvimento científico. Quais são aquelas práticas que nós vamos adotar que permitem redução de emissão? Por exemplo, vamos usar mais etanol e menos gasolina. O etanol emite 90% a menos do que a gasolina. Nos sistemas agrícolas, vamos trabalhar com sistemas que são fortemente sequestradores de carbono, né? Integração lavoura-pecuária, pastagens recuperadas, revegetação com espécies florestais, tudo isso ajuda a redução das emissões. E é muito importante que se faça alguma coisa agora para segurar o efeito estufa. Se não faz nada na próxima década, realmente estamos fritos. Dá para consertar? Dá. Podemos começar agora? Não, já devíamos ter começado há 30 anos atrás. Mas nunca é tarde para começar.
Para reduzir as emissões tem que haver uma nova matriz energética no planeta, com energias que não emitem gases, as energias renováveis. Essa questão do ponto de vista tecnológico já está resolvida. Há potencial de energias renováveis, vento, sol, biomassa, água, oceano, ondas oceânicas, energia geotermal, energia do gradiente dos oceanos. Quer dizer, o número e a diversidade de formas de energia renovável que não representam emissões é muito grande, variada e atende o mundo todo. Agora, a vontade de mudar a matriz energética atual, que é muito dependente de combustíveis fósseis, acima de 80% na matriz mundial, para uma matriz energética renovável, essa inércia institucional e política é difícil de ser vencida. Não é um problema mais tecnológico ou científico. Para entender a dinâmica da economia política internacional da mudança climática, é decisivo concentrar-se não nas negociações multilaterais das Nações Unidas, mas concentrar-se na dinâmica de 8 países que são centrais neste processo, porque são centrais do ponto de vista da economia, da população, dos recursos naturais, das emissões de carbono e do capital científico e tecnológico e humano para a decarbonização da economia mundial. E esses 8 países são, em um primeiro nível, Estados Unidos, China e a União Europeia, em um segundo nível, Brasil, Índia, Rússia, Japão e Coreia do Sul. O componente de ciência política da ciência social da mudança climática. Isto é, basicamente, todo acaba sendo uma questão apenas de policy e não de politics. Incluir muito a política no sentido de interesses em relação à mudança climática e não apenas a política pública em relação ao que deveria ser, qual é a melhor engenharia, digamos, para fazer, mas fica carente de quem são as forças que vão apoiar a introdução dessa, porque normalmente em toda a sociedade, em todo o sistema, nós temos forças inerciais. As forças inerciais são predominantes. Para introduzir coisas novas, você precisa coalizão, bases de apoio muito poderosas. Esse tem a ver tudo com o estudo de arenas de interesses. A Conclima está mostrando mais uma vez a excelência da produção técnico-científica brasileira. Nessa área de mudança climática, isso é importantíssimo na tomada de decisão no momento atual. E o que vem sendo discutido aqui como um mantra é realmente da importância dessa chegada da melhor informação para o tomador de decisão. E o que a gente tem defendido também é que quem precisa ser informado também não é apenas o tomador de decisão, né? Isso já é muito importante, já é um grande avanço se a gente consegue fortalecer esse canal que o MCTI em especial tem, né, no seu DNA, na importância máxima, né? A agenda científica, ela gradativamente ela tem que atuar em muito mais setores do que na demonstração da realidade das mudanças climáticas ou dos seus riscos futuros. Agora, é uma agenda científica muito aplicada na busca de soluções. Por um lado, implementar redução das emissões, que já tecnologicamente já se conhece. E, por outro lado, buscar adaptações. Isso, em muitos aspectos, não se conhece ainda. Por exemplo, talvez dos mais difíceis aspectos científicos ainda a serem avançados. Como proteger a diversidade biológica global do planeta, no mundo que as mudanças climáticas estão avançando muito rapidamente. Então tem muita ciência ainda a ser feita, eu dei um exemplo de biodiversidade, mas tem muitos outros exemplos que tem muita ciência de busca de soluções de adaptação. Então eu diria que esse é um aspecto muito importante e nós temos no Brasil que avançar muito nessa área. Uma reunião como o Conclima, em que nós temos a exposição e a apresentação de trabalhos vindos das ciências sociais e das ciências naturais, é algo extremamente bem-vindo, caminha na boa direção, mas isso não quer dizer que essa dificuldade tenha sido superada nessa reunião, porque essa dificuldade, eu tenho a impressão que é uma dificuldade permanente do campo científico e é uma tensão salutar porque obriga a um diálogo cada vez buscando métodos mais interessantes do próprio diálogo e métodos de interação entre as diferentes disciplinas. A Conclima representou um enorme acontecimento para a comunidade de mudanças climáticas
na medida em que trouxe ao nosso conhecimento a qualidade, a abundância e o envolvimento das pesquisas em mudanças climáticas. E existe já conhecimento acumulado para nós fazermos algumas modificações, algumas mudanças de paradigmas, algumas mudanças de comportamento no país que representam colocar o Brasil na liderança dessa necessidade inequívoca e inadiável de nós mudarmos o jeito de vivermos.